Meu avô, um homem de 89 anos que construiu um império do nada, me pegou dormindo no quarto de hóspede da mansão dele e fez algo que ninguém da família esperava. Eu acordei com o peso da mão dele no meu ombro, uma mão cheia de manchas da idade, mas ainda firme, como quando ele assinava contratos de milhões. Ele estava sentado na beira da cama, olhando para mim com aqueles olhos azuis que já viram 3 guerras e 2 crises que quase levaram tudo embora. Levanta, minha neta. Preciso te contar uma coisa antes que eu vá embora de vez. Ele disse com a voz rouca, mas sem tremor. Eu sentei na cama, ainda tonta de sono, achando que era mais uma das histórias dele sobre terras compradas por troco na década de 60. Mas não era. Era sobre traição, sobre amor que sobreviveu ao pior e sobre um segredo que ele carregou sozinho por quase 70 anos. Eu tinha 28 anos na época, morava em São Paulo, lutando para pagar as contas com um emprego que odiava, enquanto ele, lá no interior, ainda comandava tudo de dentro daquela casa enorme que cheirava a madeira antiga e café forte. Eu era a neta preferida, a única que sentava no chão do escritório dele para ouvir as histórias de quando começou vendendo laranja na estrada de terra. Todo mundo na família dizia que eu era a cara da avó Lúcia, que morreu quando eu tinha 7 anos. E foi exatamente sobre ela que ele começou a falar naquela madrugada. Se você já perdeu alguém e descobriu depois que não conhecia nem metade da história dessa pessoa, se inscreva agora no canal e vem comigo até o fim, porque o que meu avô me contou mudou para sempre o jeito que eu olho para o amor e para o perdão. Ele contou que em 1958, quando tinha 25 anos e mal tinha dinheiro para comprar cigarro, conheceu Núcia numa festa junina em Campinas. Ela era noiva de um fazendeiro rico, mas na mesma noite dançou 3 quadrilhas seguidas com ele. 2 semanas depois, ela terminou o noivado e fugiu com meu avô numa caminhonete velha. Casaram no civil, sem festa, sem família aprovando. Ele disse que foram os anos mais felizes da vida dele, mesmo passando fome no começo. Construíram a primeira lojinha juntos, dormiam no chão do estoque, faziam amor no balcão depois de fechar as portas. Era perfeito. Até que em 1964, logo depois que eu nasci a minha mãe, filha deles, ele viajou para comprar mercadoria em Goiás e ficou 3 semanas fora por causa de uma enchente que derrubou pontes. Quando voltou, encontrou Lúcia grávida de 4 meses, e ele sabia que não podia ser dele. Ele disse que naquela noite quase matou os dois. Pegou a espingarda, botou na boca do amante, que era o melhor amigo dele desde a infância, e só não puxou o gatilho porque Lúcia se jogou na frente chorando, dizendo que tinha sido só uma vez, que estava desesperada de solidão e que ainda amava só ele. Meu avô largou a arma, saiu de casa e sumiu por quase 1 ano. Bebeu tudo que podia, dormiu com quantas mulheres apareceram, tentou esquecer, mas não conseguiu. Voltou um dia, bateu na porta da própria casa como se fosse visita. Lúcia abriu, magra, com olheiras fundas, segurando minha mãe no colo. Ele só disse: "Eu perdoo, mas nunca vou esquecer." E entrou. O menino nasceu. Meu avô deu o nome dele, criou como filho, pagou escola boa, deu terras quando casou, nunca tratou diferente. A família toda acha que é irmão de sangue da minha mãe até hoje. Só ele e Lúcia sabiam a verdade. E agora eu. Ele me contou isso com lágrimas escorrendo devagar, sem vergonha de chorar na frente da neta. Eu odiei ela por anos, ele falou. Mas odiava mais ainda a ideia de viver sem ela. Então, escolhi o amor todo dia, mesmo quando doía pra caralho. Ele disse que toda vez que olhava pro menino crescendo, lembrava da traição, mas também lembrava que Lúcia escolheu ficar com ele, escolheu criar a família junto, escolheu envelhecer do lado dele mesmo tendo porta aberta para ir embora. Fiquei quieta um tempão, não sabia o que dizer. Perguntei por que estava me contando aquilo agora, aos 89 anos, com o corpo já pedindo para descansar. Ele segurou minha mão com força e falou: "Porque você está vivendo a mesma escolha que eu vivi, minha filha. Eu vejo você brigando com o Rafael por causa de besteira, vejo você pensando que a grama do vizinho é mais verde, vejo você quase jogando fora um casamento bom por causa de orgulho e solidão. Eu não quero que você carregue 70 anos de arrependimento como eu carreguei." Eu comecei a chorar porque ele tinha razão.
Eu estava me envolvendo com um colega de trabalho, nada sério ainda, mas já estava naquele caminho perigoso onde a gente justifica tudo. Naquele dia, ele me fez prometer duas coisas. Primeiro, nunca contar para ninguém da família sobre o menino, porque isso destruiria muita gente que não tem culpa. Segundo, escolher o amor de verdade, mesmo quando ele machuca, mesmo quando ele exige que a gente engula o orgulho e perdoe o imperdoável. 3 meses depois, meu avô morreu dormindo, tranquilo, com a foto do casamento dele com Lúcia na cabeceira. No enterro, olhei para o meu tio, o filho da traição, abraçando minha mãe e chorando como criança, e senti uma paz estranha. Porque aquele homem, que todo mundo chamava de durão, de implacável nos negócios, tinha escolhido o sacrifício mais difícil de todos: perdoar e amar mesmo sabendo de tudo. Eu voltei para casa, terminei tudo com o colega de trabalho no mesmo dia, sentei com o Rafael e contei tudo. Chorei, pedi perdão antes mesmo de ter traído de verdade. E sabe o que ele fez? Me abraçou forte e disse que também tinha errado, que tinha se afastado e que a gente ia consertar juntos. Hoje, 5 anos depois, a gente tem uma filha de 3 anos que tem os olhos azuis do meu avô, e toda noite eu agradeço por ele ter tido coragem de me acordar naquela madrugada e me mostrar o caminho mais difícil e mais bonito que um ser humano pode escolher. Se um dia você estiver na encruzilhada entre vingança e perdão, entre orgulho e amor, lembre do meu avô. Um bilionário que tinha tudo, mas entendeu que o maior patrimônio que a gente constrói nessa vida não é dinheiro, é a capacidade de escolher amar, mesmo quando tudo diz para odiar. Porque no final, o que fica não é o erro que a gente cometeu, é o amor que a gente decidiu manter vivo apesar dele. Obrigada por ter ficado até aqui. Se essa história tocou seu coração, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque ainda tem muita vida real para contar. E eu prometo, cada uma delas vai te fazer olhar para o seu próprio coração de um jeito novo.